Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 28 de setembro. Hoje, a família Capuchinha celebra o beato Inocêncio de Berso. Ele era italiano e viveu de 1844 a 1890. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com as coisas que Jesus realizava. Por isso, ele olhou para os seus discípulos e disse: Prestai atenção no que eu vos digo. O Filho do Homem será entregue na mão dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. E eles o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Porém, os discípulos não compreendiam estas palavras de Jesus. Parece que um véu encobria seus olhos e a sua inteligência, de modo que eles não compreendiam o que Jesus estava falando. E também eles ficaram com medo de fazer perguntas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E a palavra deve ser para mim e para você um alimento diário, porque ela é um dos meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e também a vida sacramental, a confissão, a missa. E sem esses meios, nenhum de nós conseguiremos progredir e nem tampouco termos o discernimento para sabermos as coisas do Senhor. Mas isso não nos dará garantia de que seremos perfeitos. Isso não nos dará garantia. Hoje, nós estamos novamente diante do livro do Eclesiastes. E aqui hoje ele está voltando a sua reflexão para os jovens. Um autor dizia que a juventude é a embriaguez da vida. Porque é aqui que nós pensamos iludidamente que vamos viver a vida toda, sabemos tudo e podemos tudo. E o autor sagrado vai dizer, isto também é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Principalmente quando as coisas que nós pensamos e fazemos, nós as tomemos como absolutas, imutáveis, eternas. Isso não é verdade, porque tudo passa. O jovem faz a história, o idoso conta. O jovem semeia, o idoso colhe. Por isso o autor sagrado hoje recorda aos jovens dizendo: sigam as intuições e as boas intenções dos seus corações e procure fazer o bem, procure viver com alegria, afaste de vocês a tristeza, a melancolia, a tendência de fracasso, mas tome cuidado com aquilo que vocês estão fazendo, porque agora é a época de plantar. E depois será a época de colher, quando a inteligência não mais funcionar, quando as pernas não estiverem mais vigorosas, quando os olhos não conseguirem mais enxergar direito, quando o coração também não estiver mais tão cheio de energia, quando a vida não estiver mais com toda a energia que temos na juventude, aí virão então as colheitas. E é justamente aí que talvez alguém vai reclamar: que vida amargurada que eu edifiquei. Que vida triste que eu edifiquei. Por isso o autor sagrado diz: não esqueça o Senhor na sua juventude. Não esqueça de se deixar guiar por suas palavras e por seus ensinamentos, porque agora é época de plantar. Mas depois será a época da colheita. Então ele encerra: vaidade da vaidade, todas as coisas são vaidades. Agora então nós podemos compreender o evangelho de hoje ou o espírito dele. As pessoas estavam admiradas com tudo que Jesus fazia. A fama de Jesus crescia. A autoridade de Jesus crescia. A visibilidade de Jesus crescia. As multidões também cresciam atrás de Jesus. E isso pode ter produzido nos discípulos da primeira hora vaidade e deslumbramento. Como também pode acontecer comigo e com você,
né? Quando estamos iniciando a nossa vida sacerdotal, a nossa vida religiosa ou a nossa vida de pastoral, quantas vezes também ficamos vaidosos porque estudamos Bíblia, estudamos em faculdades, temos conhecimentos, pregamos bem, ensinamos bem, cantamos bem, fazemos isso e aquilo, e tudo isso aí nos embriaga também de vaidade e deslumbramento. E às vezes até de soberbia, onde nós vamos dizer que é melhor do que o outro, sabe mais do que o outro e que tem direito então de receber mais do que o outro. Creio que os discípulos naquele momento estavam então envaidecidos, devem ter ficado deslumbrados com a fama de Jesus, com o sucesso de Jesus, e agora eles começam a pensar: nós também seremos participantes desse fenômeno chamado Jesus de Nazaré. Nós também receberemos dividendos da fama desse Jesus de Nazaré. Isso deve ter criado vaidade, isso deve ter criado deslumbramento. Então agora Jesus chama a atenção dos discípulos e dizendo a eles: preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Preste atenção. Preste atenção. A vida não são roupas bonitas. A vida não são pregações bonitas. A vida não é também conhecimentos intelectuais. A vida não é só o altar, a vida não é só a igreja, a vida não é só esse reconhecimento. Mas também virão as dificuldades, virão as perseguições, virão os escândalos, virão os sofrimentos. E é justamente nesse momento que nós vamos compreender o mistério da cruz de Jesus. É justamente nesse momento que nós compreenderemos que o nosso Deus entrou na história humana e doou seu Filho, entregou seu Filho, entregou em nossas mãos. Por isso Jesus vai dizer aos discípulos da primeira hora: preste atenção no que eu vou falar com vocês. Vocês estão vendo essa fama toda? Vocês estão vendo as pessoas me quererem nesse momento, porque estamos no Domingo de Ramos, onde as pessoas vão colocar os mantos sobre as estradas, vão aclamar: bendito que vem em nome do Senhor. Isso é o matrimônio, isso é a ordenação sacerdotal, isso aí também é a profissão religiosa, onde temos fotografia, festas, bebidas, muita alegria, mas também depois passaremos pela Sexta-feira da Paixão, e aí nem todos conseguem perseverar e nem todos conseguem suportar, o escândalo será grande. Então Jesus diz: preste atenção que o Filho do Homem também será entregue, ele vai sofrer, será entregue na mão dos anciãos do povo, dos sacerdotes, dos mestres da lei, porque aqueles mesmos que estavam ali naquele momento, participando, colocando seus mantos sobre o chão, aclamando: bendito que vem em nome do Senhor, será a mesma multidão que vai dizer depois: crucifica-o, mate-o. Não foi uma outra multidão, foi a mesma. Aqueles mesmos que estão abraçando, dando tapinha nas costas, serão também eles que vão levar vocês diante dos tribunais. Principalmente quando eles estiverem errados e você tiver que apresentar a palavra para eles, então virão também os sofrimentos. Mas os discípulos, diz o evangelista de hoje, parece que um véu estava encobrindo seus olhos e seus corações e eles não conseguiam compreender. Eles não tinham a maturidade emocional, a maturidade espiritual para poder compreender que a vida não era só andar atrás de Jesus com roupa bonita, participando da fama de Jesus, recebendo os dividendos de Jesus, não. Também teria a Sexta-feira da Paixão, onde cada um e cada uma será crucificado com Jesus do outro lado da cruz e participar da cruz do Senhor e permanecer com ele fiel até o fim. E também eles tinham medo de perguntar. Eles tinham medo de perguntar o que Jesus queria dizer com aquilo. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós passamos por esse processo de maturidade emocional e espiritual. Principalmente para nós, pastores da igreja, religiosos da igreja, às vezes ficamos tão envaidecidos com os nossos hábitos, com os nossos ritos, com a nossa vida, e nos esquecemos também que passaremos pela Sexta-feira da Paixão. E aí ninguém quer. E esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a irmos progredindo dia após dia, nesta nossa compreensão do mistério de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, que se humilha todos os dias descendo nas mãos de um sacerdote, como pão que nos alimenta no caminho. Beato Inocêncio de Berzo, rogai por nós. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.